Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre Getúlio Dornelles Vargas, o presidente que mais se perpetuou na história da República Brasileira. Chegou ao poder em 1930 através de um golpe de Estado. Esse golpe de Estado, comumente chamado na historiografia tradicional de Revolução de 30, ficando até 1945, voltando posteriormente em 1951 até 1954. Ou seja, nós vamos ter aí Getúlio Vargas ficando 19 anos na presidência da República Brasileira. É um período bastante considerável. Quem foi Getúlio Vargas? Ele nasceu em São Borja em 1882. Adentrou nos quadros do Exército, se formou em Direito, depois fez carreira política. As circunstâncias que promoveram Getúlio Vargas a chegar à presidência do Brasil, nós vamos ter fatores internos e externos. Os fatores externos, não se esqueçam, em 1914 a 1918 nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial destruiu os parques industriais na região da Europa. Enquanto isso, tinha um país que estava cada vez mais exportando seus produtos para os países da Europa. Qual era esse país? Os Estados Unidos da América, fornecendo suprimentos, armamentos, alimentos, medicamentos. Então eles estavam produzindo a todo vapor, gerando assim uma superprodução. Acontece que no início da década de 20, do século 20, nós tivemos os parques industriais europeus começando a se revitalizar. E chegou um momento que eles, não precisamos mais do produto de vocês, Estados Unidos. Só que existia naquela época uma política chamada política liberal, o liberalismo, a não intervenção do Estado na economia. E, consequentemente, eles não conseguiram prever que os países europeus estavam deixando de importar produtos. Consequentemente, gerando assim um grande estoque, uma superprodução. Até que em 1929 nós tivemos a quebra da Bolsa de Valores. Isso afetou a economia dos Estados Unidos. E não somente dos Estados Unidos, mas como também de todo o globo terrestre. Por quê? Vejamos, os Estados Unidos era o país que mais comprava e exportava produtos e, consequentemente, um dos maiores parceiros econômicos do Brasil. Qual era o principal produto do Brasil naquela época? O café. Só para você ter ideia, o café representava 75% da nossa balança comercial favorável. Então, consequentemente, o café era comprado também, principalmente pelos Estados Unidos. Se os Estados Unidos vai mal, basicamente o Brasil também iria mal, já que era o principal comprador desse produto. Então, os Estados Unidos parou de comprar o café do Brasil, já que não é um produto tão necessário, entenderam? E assim o Brasil acabou deixando de exportar, caindo em cerca de 50% a exportação brasileira do café. Pois bem, isso afetou drasticamente as nossas relações internas. Até então, o presidente da República nesse período era o Washington Luiz. Ele tentou promover uma mudança político-administrativa e econômica, não mais dando tanta atenção, privilégios à burguesia cafeeira, mas tentando, de certa forma, diversificar um pouco a economia. A elite cafeeira foi pedir ajuda a quem, já que não estava conseguindo compradores no espaço estrangeiro? Ao presidente da República, Washington Luiz, que se negou a ajudar a elite cafeeira. Além disso, nós vamos ter, em 1930, eleições. Essas eleições elas irão marcar a história do Brasil. Vejamos. Washington Luiz ele indicou Júlio Prestes à sucessão, ou seja, ele queria fazer o novo presidente do Brasil. Até porque nesse período nós vamos ter a famosa política do café com leite, em que Minas Gerais e São Paulo se revezavam no poder. Só que essa política do café com leite foi quebrada. Nós tivemos uma certa ruptura, porque Washington Luiz, ao invés de indicar um representante mineiro, que no caso o governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, ele acabou fazendo uma indicação de Júlio Prestes. Na verdade, ele queria que Júlio Prestes desse sequência a seu projeto político-econômico. E assim, Antônio Carlos ele não gostou nada disso e apoiou um representante lá do Rio Grande do Sul, Getúlio Dornelles Vargas. E além disso, colocou como o vice-presidente, o candidato, João Pessoa, da Paraíba.
formando assim a Aliança Liberal. Você deve estar pensando, por que colocaram João Pessoa como vice-presidente, como candidato? Porque até então, João Pessoa ele era o presidente do Partido Republicano Paulista. Lembra da política café com leite? São Paulo e Minas Gerais se revezando no poder político federal? Pois bem, o estado de São Paulo nós tínhamos o PRP, Partido Republicano Paulista, e Minas Gerais o PRM, Partido Republicano Mineiro. E o PRP, o presidente desse partido, era João Pessoa, que se negou a apoiar Júlio Prestes para a sucessão na presidência do Brasil. Esse movimento, esse fato dele negar o seu apoio ao Partido Republicano Paulista ficou conhecido como Nego. Observe a bandeira da Paraíba. Pois bem, a bandeira da Paraíba tem esse nome Nego justamente por conta de João Pessoa, que negou seu apoio ao Partido Republicano Paulista. E esse partido acabou se desmembrando, formando assim um novo partido, o PD, ou seja, a elite contrária à sucessão de Júlio Prestes, o Partido Democrático, que aliou-se à Aliança Liberal. Logo, na sequência, tivemos a caminhada para a sucessão, para a presidência do Brasil. Porém, no dia 1º de março, acabou sendo eleito Júlio Prestes. Tanto a Aliança Liberal como também o Partido Republicano Paulista, eles utilizaram de formas, de táticas fraudulentas para, assim, fazer a manipulação das atas eleitorais, do sufrágio. Então, Júlio Prestes, sendo agora eleito, ele tomaria posse no dia 15 de novembro de 1930. Acontece que nesse lapso de tempo, de 1º de março até a tomada de posse de 15 de novembro, vai acontecer um fato na história do Brasil que irá marcar os rumos de nossa história. Qual será esse fato? A morte de João Pessoa, no dia 26 de julho de 1930, o mesmo ano. E o que deveu-se à morte de João Pessoa? João Pessoa ele chegou ao governo da Paraíba em 1928 e tentando promover uma mudança político-administrativa nessa região. Só que isso não vai ser muito bem aceito pela elite do interior da Paraíba, porque eles não gostaram do aumento fiscal, dos tributos que seriam incididos sobre os produtos, as relações comerciais deles com outras regiões, como por exemplo Pernambuco, Ceará. E além disso, ele tentou promover maiores privilégios para a elite do litoral dessa região. O que aconteceu? Nós vamos ter uma revolta, a Revolta de Princesa, na cidade de Princesa Isabel, em que o movimento liderado por José Pereira e pela família Dantas acabou assim tentando desestabilizar o governo de João Pessoa. Claro que ele vai reagir. João Pessoa então envia suas tropas para tentar debelar o movimento, conseguindo êxito. Os principais insurretos, revoltosos, então fugiram da região. João Dantas, por exemplo, ele acabou indo para a região de Pernambuco, Recife. Só que João Pessoa, muito mais do que somente tentar debelar o movimento, ele tentou desarticular uma possível nova reação. O que aconteceu? Nós tivemos, assim, as tropas invadindo casas, escritórios daqueles insurretos. Só que as tropas invadiram um escritório de advocacia de João Dantas e lá encontrou cartas em que esse advogado, João Dantas, mantinha com uma professora, poetista, escritora, Anaíde Beirês. E essas cartas elas tinham um conteúdo meio erótico, falando sobre o corpo dela, também como frases de amor. E isso, pessoal, pegou muito mal, porque João Pessoa ele publicou isso no jornal oficial da Paraíba, A União. E todo mundo ficou sabendo. E veja, João Pessoa era solteiro, Anaíde Beiriz também, mas mesmo assim acabou ganhando toda uma repercussão de forma negativa para ela. É como se fosse hoje um vídeo pornográfico de uma menina, de família, sendo divulgado. Isso acabando, claro, maculando a sua imagem. Pois nesse período foi basicamente nessa proporção. Ela ficou indignada. Então resolveu ir para Recife, onde estava João Dantas, Pernambuco, e contar toda a situação.
Não tem aquele ditado, quem bate esquece? Pois bem, João Pessoa então decide viajar para a região de Pernambuco. Já tinha esquecido de toda essa situação, de toda essa repercussão em que Anaíde Beiriz foi colocada. João Dantas, ele tentou se vingar de João Pessoa. O que aconteceu? Ele ficou sabendo que o governante da Paraíba estaria em Pernambuco. Então, numa confeitaria da Glória, em Recife, João Pessoa estava lá comprando bolinhos e de repente apareceu João Dantas. Falou: João Pessoa, fique de frente, que eu não atiro no homem de costas. E assim acabou matando João Pessoa. Você deve estar pensando: poxa, mas isso não tem nada a ver com a política nacional. São fatores passionais, fatores políticos internos da região da Paraíba. Pois é, mas é aí que está. A Aliança Liberal, que era constituída por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, como também a Paraíba, nós tivemos assim eles utilizando esse fato para promover um golpe de Estado, conhecido como Revolução de 30. Você deve estar se perguntando: sim, mas como ficou João Dantas, o cara que matou João Pessoa? Ele foi preso e acabou se matando. Se enforcou por lá. Há narrativas que falam que necessariamente não foi isso. E a Anaíde Beiriz, professor? Ela ficou indignada. Além de perder seu grande amor, ainda teve a sua imagem sendo exposta na região da Paraíba. E agora, no cenário nacional. E acabou se envenenando. Uma história triste. Na história do Brasil. Pois bem, então a Aliança Liberal utilizou esse fato para assim dizer: foram os representantes do Partido Republicano Paulista, acusando esses representantes de ter matado João Pessoa. E assim nós tivemos o início do movimento, iniciando lá no Rio Grande do Sul. Só que não precisou nem as tropas do Rio Grande do Sul chegar no Rio de Janeiro. O exército, na região do Rio de Janeiro, já tinha destituído Washington Luiz e Júlio Prestes nem chegou a tomar posse na presidência do Brasil. E aí vem um cara fardado, já que ele tinha se tornado o primeiro sargento do Exército, Getúlio Dornelles Vargas, utilizando sua primeira faceta. Vai ser um dos maiores governantes da história do Brasil. E pode esperar, será o nosso próximo vídeo, falando sobre especificamente os governos de Getúlio Dornelles Vargas. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque isso é muito importante pra gente. No meu Instagram, eu vou corrigir questões, certo? Então, caso você também tenha interesse em resolver questões, eu vou estar resolvendo no meu Instagram. Aqui no YouTube será mais para a publicação de vídeos. Então, se inscreva no canal e também vai lá no meu Instagram, certo? Me segue lá. Vou deixar o IG na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Valeu, grande abraço, tamo junto. Tchau, tchau.